Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Cidadania. No programa de hoje eu converso com o deputado Paulo Fiorilo, do Partido dos Trabalhadores, atualizando aí o seu mandato, trazendo aqui para o telespectador da Rede Alesp as suas ações. Deputado, muito bem-vindo ao nosso programa, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, estou à disposição. Deputado, vamos começar. Você apresentou recentemente aqui na casa um projeto, que visa a criação da renda emergencial paulista. Conta um pouco desse projeto. Bom, primeiro que é importante destacar aqui que essa renda emergencial que o governo federal disponibilizou até recentemente, ela teve um papel muito importante para manter a economia, de certa forma, estável. Infelizmente, o governo federal optou por encerrar, eles estão dizendo que vão voltar a partir de março, a gente não sabe se são R$200, 250, quantas mil pessoas, quantos milhões de brasileiros terão esse benefício. O que nós fizemos? Apresentamos um projeto aqui, esse projeto tem como coautora a deputada Mônica Seixas do PSOL, que é a líder da bancada, e propõe uma renda auxiliar de R$100, observando os critérios do Bolsa Família, para as pessoas que mais precisam. Essa iniciativa não é uma iniciativa inédita, 14 estados já praticam através das suas cidades, não necessariamente das suas capitais. São Paulo, a cidade de São Paulo, apresentou esse projeto ano passado, está discutindo novamente a possibilidade de manter por mais 3 meses. A bancada do PT na Câmara Municipal propõe que se estenda para o período da pandemia. Tem outras bancadas, como a do PSOL, propondo R$350, mas é uma alternativa para você manter as pessoas que estão numa situação delicadas com algum tipo de recurso. Tem gente, Guga, que diz assim, vai dar dinheiro do Estado, para que isso e tal. Deixa eu te falar, eu acho que o Estado, para não ter renda auxiliar, para não ter Bolsa Família, devia disponibilizar emprego para as pessoas. Eu acho que esse é o único jeito de você dar a uma pessoa o direito de sobreviver sem o auxílio, de dar dignidade para a pessoa. Como é que o Estado, como é que as prefeituras poderiam fazer isso? Frentes emergenciais, você ter uma política de desenvolvimento econômico regional efetiva e você olhar para aqueles segmentos que geram emprego. Infelizmente, o governo do Estado foge desse debate, em que pese ter apresentado 2 propostas para as regiões do Estado, uma para o Vale do Ribeira, a gente tem lá o Vale do Futuro, e agora, recentemente, o governador lançou o Pontal 2030, pensando no desenvolvimento daquela região do Pontal do Paranapanema. O problema é que a gente não pode ter apenas ações de marketing, de mídia, é preciso ter ações concretas. E é isso que tem faltado ao governo do Estado e que algumas prefeituras, como a de São Paulo, têm atuado de forma muito concreta. Alguém podia perguntar, mas de onde a gente vai tirar dinheiro? Por exemplo, do superávit. O governo terminou o ano de 2020 com superávit e com dinheiro em caixa. 7,7 bilhões a gente tem agora disponíveis e 14,6 bilhões também como superávit, muito mais do que o ano 2019. Portanto, o governo do Estado tem recursos e poderia utilizar esses recursos para mitigar a pandemia, tanto do ponto de vista da miserabilidade, do desemprego e principalmente com políticas públicas que pudessem ajudar aqueles que mais precisam. Por isso, a proposta de renda auxiliar, emergencial, ela ocorre quando você não tem um governo preocupado com isso. Agora, deputado, dando um cenário geral da pandemia no estado de São Paulo, eu quero que o senhor comece, falando por um plano geral do estado, mas depois nós vamos falar um pouquinho da cidade de Araraquara, que o senhor tem tanto conhecimento, e as ações que foram tomadas lá, que de repente podem até servir de exemplo para o estado de São Paulo nos próximos tempos, porque vivemos um período muito difícil. Guga, primeiro sobre Araraquara, eu falei com o prefeito Edinho, que é meu amigo de longa data, eu sou de Araraquara, vim para São Paulo já nos anos 80 do século passado, mas tenho a minha família, tenho meus primos, ontem mesmo tive a oportunidade de dialogar com eles através do grupo de WhatsApp, preocupado, porque Araraquara vinha muito bem. Araraquara
tinha o controle da pandemia, até por conta das medidas que o prefeito Edinho adotou ao longo da crise, com testagem, com parcerias, com a abertura de um hospital de campanha. Mas Araraquara tem um diferencial, que é essa nova vertente da cepa, uma vertente que vem do Amazonas, que vem de Manaus, e que ela é muito mais agressiva, inclusive com jovens, e que levou ao esgotamento da rede pública. Você tem lá problema com os leitos de enfermaria, com os leitos de UTI. A gente teve a visita agora, recente, do secretário de Saúde, do secretário Marcos Vignoli, que discute desenvolvimento regional, preocupados com Araraquara. O prefeito Edinho tinha me dito recentemente que solicitou ao governo do estado respiradores para atender a demanda. Hoje, conversando inclusive com a deputada Márcia Lia, que mora lá, colocou que a quantidade de pessoas que estão procurando os hospitais, tanto da rede pública como da rede privada, é um número muito grande. Agora, Guga, não é só Araraquara, infelizmente. Por exemplo, a gente tem o caso de Jaú, que também encontrou essa nova vertente. Ontem, o César, que é de Barra do Chapéu, que é uma pessoa que eu conheço, junto com o Jaderson, me enviaram vídeos do hospital de Apiaí, quatro ambulâncias retirando pessoas para levar para outras unidades de saúde. Então, há um esgotamento. Guapiara, falei com o vereador Mauro, com o vereador Juninho, e eles colocaram a dificuldade que a cidade está enfrentando, resolveram fazer também uma redução do horário de funcionamento do comércio. Portanto, ao contrário do que muitos achavam, que a gente podia estar num movimento de saída da crise. Platô para a queda não é a verdade. Nós estamos voltando a situações muito mais difíceis por conta dessa nova vertente. A vertente de Manaus e a gente tem a vertente do Reino Unido, que também já foi identificada aqui na cidade de São Paulo. Portanto, eu acho que a gente vive um momento delicado e um problema gravíssimo. Tanto o governo do estado como o presidente da República lançaram um plano de vacinação sem vacinas. Rio de Janeiro não vai vacinar mais, enquanto não tiver as doses. São Paulo não consegue ampliar o público-alvo. E a gente tem agora um problema gravíssimo em algumas cidades que vacinam profissionais que não são da linha de frente, enquanto os idosos, aqueles que precisam, não são vacinados. Nós vivemos, infelizmente, e é com muita tristeza que eu digo isso, uma situação sem controle, por conta da postura do governo federal, negacionista, que negou a vacina o tempo todo, agora busca em Israel a história do spray nasal, como se fosse a saída. A saída é a contratação de vacinas. Israel está mostrando isso e possivelmente agora em Serrana, uma cidade ao lado de Ribeirão Preto, a gente vai poder atestar de forma científica que se tivéssemos condições de vacinar em massa, nós não teríamos problema com internações, em especial dos idosos, daqueles que estão na linha de frente. Infelizmente, eu digo com tristeza, o governo federal e o governo Dória, por conta de fazer a disputa eleitoral na vacina, cometem erros gravíssimos, gravíssimos. E nós precisamos, na Assembleia Legislativa, no debate que é feito aqui, chamar atenção para isso e dizer, sem vacina não há crescimento econômico, não é retomada da economia e as pessoas não podem viver com tranquilidade. E isso não significa que a gente vai poder se encontrar. Quem tomou vacina vai continuar usando máscara, distanciamento social e vai continuar se preservando para que a gente não tenha o aumento de mortes. A gente bateu 240 mil óbitos agora. Temos batido recorde de média móvel, recorde de casos. Há mais de 20 dias, dia. São mais de 1.000 mortes. Assim, nós estamos vivendo um momento delicadíssimo. Quem achava que o ano novo traria notícias boas, ao contrário, continuou com notícias negativas. A notícia boa é que a gente tem vacina, o problema é que a gente não tem em quantidade. Exato, deputado. Ainda nessa linha da pandemia, como é que você tem visto parte da população não tem tomado os devidos cuidados? Então é importante a gente aproveitar esse espaço também para esclarecer essa situação que é os cuidados, né? Uso de máscara, distanciamento. Tivemos muitas aglomerações no carnaval recente que foi cancelado, né, pelas autoridades o feriado, mas mesmo assim muita gente viajou, causou a aglomeração, a juventude participando de festas no dia a dia. Quer dizer, a situação é muito séria também por esse comportamento, né?
O Guga, infelizmente, o que a gente tem visto, o que a gente viu no Carnaval, foi aglomerações, não foi só em São Paulo, Não, no Brasil país. Se a gente olhar a Bahia, Rio de Janeiro, Ceará, infelizmente, as pessoas não têm consciência do que significa isso. Porque a hora que precisarem de uma internação, de um leito de UTI, podem não ter. Essa é a coisa mais grave. A gente viu o que aconteceu em Manaus com a falta de oxigênio. A gente teve em Minas Gerais agora, a cidade de Minas, pedindo socorro, se alguém tivesse cilindro. As pessoas perderam a noção. Agora, é preciso dizer isso. Uma parte da responsabilidade é do governo federal, é do presidente da República, que negou a pandemia o tempo todo e que incentivou as pessoas a continuarem vivendo como se não houvesse o amanhã. Infelizmente, é triste, mas é preciso atestar. Enquanto tivermos um governo negacionista, que acha que é preciso continuar vivendo para que a economia sobreviva, nós vamos continuar perdendo as pessoas todos os dias. São mais de 240 mil óbitos no Brasil e vai continuar crescendo se as pessoas não usarem máscaras, não continuarem com isolamento social, distanciamento. Eu tive a oportunidade outro dia de acompanhar uma entrevista do Drauzio Varela, que é um médico importante, dizendo isso. Infelizmente, a ciência ainda não tem resposta para duas grandes questões. Uma delas a gente pode ir na praia não usar máscara? Qual é o tipo efetivo de contágio que é perigoso? As pessoas precisam manter distanciamento. Né? E outra como é que o contato se dá? Se eu tocar no saquinho do supermercado, onde que contamina? Infelizmente, isso a ciência ainda não tem uma resposta objetiva. Agora, qual é a preocupação maior? Uso de máscara, distanciamento social, lavar as mãos, usar álcool gel. Isso nós precisamos manter. Achar que mesmo quem se vacinou está fora desse quadro, não está. O risco continua. Agora, deputado, o senhor apresentou aqui na casa também um projeto, né, que visa aí a publicidade e a divulgação das vacinas, o que é, neste momento, de extrema importância, né, deputado? Guga, alguns deputados têm legislado sobre isso. Nós tivemos um projeto recentemente aprovado do Reniose, que é do Novo, propondo multas àqueles que furarem filas. O que nós estamos propondo é a transparência. O governo precisa dar transparência às pessoas que foram vacinadas. Primeiro, para evitar que haja fura-filas. Segundo, porque nós precisamos saber exatamente quem são aqueles que foram vacinados diante ou a partir das prioridades estabelecidas. Eu acho que é fundamental a transparência. Infelizmente, eu queria de novo dizer que infelizmente, o governo do Estado, às vezes, peca pela falta de transparência. Não está na nossa pauta, mas eu queria dizer, a gente apresentou, eu e o deputado Zé Américo, uma representação MP, porque, infelizmente, o governo do Estado não dá transparência à quantidade de recursos utilizados na compra de vacinas da China, aos recursos ao Instituto e à Fundação Butantan. A Fundação Butantan é responsável pela aquisição de vacinas, vai produzi-las. Existe, inclusive, a arrecadação de recursos para a construção de uma fábrica. É preciso que se dê transparência, as pessoas precisam saber quanto foi gasto, de onde saiu o recurso. O governo federal tinha que transferir recursos para o Estado, não tem feito isso. Quando a gente não tem transparência, infelizmente, há dúvidas e é preciso esclarecê-las. Por isso que a gente entrou com a representação. A mesma coisa nessa questão de quem foi vacinado. Por isso que a gente apresentou o projeto está tramitando, espero que possa ser aprovado, para que a gente tenha as informações necessárias. Então, dentro desse projeto é que todas as pessoas vacinadas teriam que aparecer numa lista como um portal transparência, seria mais ou menos isso. Perfeito, até porque, vou falar para você, eu recebi informação de personal trainer que foi vacinado. Daí tem a história... Se enquadram como profissionais de educação física, etc. Tem a história lá numa cidade aqui da região do ABC que está vacinando pessoas que não estão na linha de frente. Vamos dar transparência, vamos mostrar quem foi vacinado. A gente tem idosos que precisam ser vacinados, a gente tem o pessoal que transporta através das ambulâncias, pessoas que estão com Covid precisam ser vacinados. Da rede pública já foram, mas da rede particular não. Nós temos um outro problema grave, os professores. Agora a rede pública municipal retomou suas aulas.
Não há um programa de vacinação dos professores, a gente tem dito isso. Como é que volta às aulas com alunos, com funcionários, sem que haja prevenção, sem que haja vacina? E o governo do estado faz como se não fosse com ele. Nós precisamos vacinar quem de fato está atuando na linha de frente, quem de fato está no dia a dia. E agora, é preciso saber quem está sendo vacinado. Possivelmente nós temos vários problemas. Você tem acompanhado os casos de denúncia, que eu acho que são casos pontuais, de pessoas que vão tomar vacina e que não são vacinados. Exato. Isso é um crime lesa pátria, um crime que deve ser punido com rigor. Não basta afastar o funcionário, é preciso puni-lo com demissão e com prisão. Você não pode ir para uma fila de vacinação, achar que foi vacinado e não foi. Isso é grave, gravíssimo. O país precisa impedir esse tipo de coisa. Infelizmente, o governo Bolsonaro não vai fazer isso, porque é um negacionista, não acredita na vacina. Agora, o governo do estado, que diz que acredita na ciência, na medicina, nos técnicos, ele precisa fazer isso. Ele precisa orientar que quem for pego com esse tipo de atitude será demitido sumariamente, no via rápida. Infelizmente, não é isso que a gente vê. Deputado, o governo do estado também tem cobrado o governo federal em relação à desativação de leitos de UTI. Como você vê essa situação também, que me parece que o governo do estado está tendo que bancar sozinho esses leitos? Então, bom, o governo do estado banca sozinho as vacinas, banca sozinho os leitos e, assim, infelizmente acaba bancando com políticas que prejudicam muitas vezes os trabalhadores. Repare, o 529, que é um projeto polêmico que foi aprovado aqui por um voto, aliás, voto de uma deputada do PSL, ele acaba atingindo diretamente os mais pobres. O governo do estado deveria, na minha opinião, se preocupar com aqueles que mais precisam. Por isso que a gente falou de frente de trabalho, por isso que a gente falou de transparência na vacinação. Agora, infelizmente, o governo do estado banca a vacina, mas não banca um programa emergencial. Banca a abertura de leitos, mas infelizmente não banca um programa de ampliação de empregos no estado de São Paulo. Acho que esse é o grande problema. É possível fazer isso? Claro que é. Eu falei aqui dos recursos que sobraram no caixa, do superávit que o governo teve em 2020. E são dados oficiais, não são dados do meu gabinete, da minha assessoria. Né? No ano de pandemia. A gente tem, assim, um crescimento enorme de recursos em caixa e de superávit, que poderia ser utilizado para isso. Agora, o governo vai dizer que a gente vai enfrentar um ano difícil. É verdade, eu também acho, a gente começou a falar sobre isso. A nova variante, o número de casos, a situação de Araraquara, de Jaú, de Apiaí, da região do Alto Vale do Ribeira. Agora, o governo precisa ter prioridades. Prioridades nesse momento é salvar vidas, gerar emprego e manter a qualidade de vida das pessoas. Esse é o grande desafio do governo do estado, que infelizmente, na minha opinião, não faz isso. Agora, deputado, o senhor apresentou aqui na casa também recentemente um PDL aí que visa, né? O governo do estado aí cortou recurso das Santas Casas e esse PDL visa derrubar isso, né? O Guga, assim, ó, deixa eu te falar, anteontem, sei lá, um dia desses eu acabei vendo uma matéria, essa de Apiaí, 4 ambulâncias na porta de uma Santa Casa. São as Santas Casas que no interior têm um papel fundamental de atendimento às pessoas que mais precisam de saúde. O governo do estado cortou recursos das Santas Casas, cortou. No momento de pandemia, você não corta de Santa Casa, sabe do que você corta? Você corta de estradas vicinais, você corta de outros contratos, mas não de saúde, de educação, de assistência, de trabalho. Essas são questões fundamentais. Infelizmente, o governo do estado corta recursos. Nós entramos com o PDL para cancelar a decisão do governo do estado. Não sei se a gente vai conseguir, até porque, infelizmente, aqui você tem uma maioria, mesmo que muito apertada, que segura a onda do governo, mas nós vamos pressionar para que a gente recoloque recursos nas Santas Casas, porque elas são fundamentais no interior. Vou te dar um exemplo. Outro dia, viajando na região lá de Fernandópolis, naquela região, um assessor meu passou mal e foi numa Santa Casa que ele foi socorrido. Então, eu estou falando de um assessor, mas pensa quem mora na cidade, quem precisa da Santa Casa. Só quem já viveu no interior sabe a importância das Santas Casas, né? Qualquer município na minha você cidade, tem... a Santa Casa é uma referência. Então, assim, nós não podemos tirar de quem tenha atendido. Aqui, na cidade de São Paulo, a gente tem visto, por exemplo, a política do governo do estado de obrigar os hospitais
conveniados de fecharem pronto-socorros. Essa é uma outra política equivocada do governo do estado, porque não tem UPA, não tem UBS que possam socorrer aqueles que vão a um pronto-socorro dos hospitais. A gente tem problema na Zona Sul, na Zona Leste, agora a gente vai ter manifestação lá no Hospital da Vila Alpina, que fica na Vila Prudente, porque o governador está errando de forma muito grosseira e é preciso corrigir muito rapidamente para a gente não perder mais vidas. Deputado, o senhor tem programado aqui nos próximos dias, né, um ato solene de lançamento da campanha da Fraternidade 2021. Importante a gente explicar para o nosso telespectador o que é essa campanha e tudo que ela move aí já há muitos anos, né? A campanha da Fraternidade é uma ação promovida pela Igreja Católica. A cada 5 anos ela tem um tema ecumênico. Esse é um tema ecumênico e envolve várias igrejas, não só a Igreja Católica. Nós vamos fazer um ato solene no dia 8, dia das mulheres. Coincidentemente, vamos também aproveitar para poder fazer uma deferência à luta das mulheres. E nós queremos fazer um ato solene aqui, trazendo representantes de várias denominações que participam da elaboração da campanha da Fraternidade. A campanha da Fraternidade que é um exemplo de discussões temáticas na Igreja Católica, com temas atuais e importantes, e agora a gente quer fazer essa discussão que a gente acha que é fundamental, até por conta da polêmica que gira em torno desse tema e que é preciso discutir, colocar luz e aproveitar para envolver mais gente. Eu queria deixar o convite aqui. No dia 8 de março, tenho certeza que esse programa vai ser transmitido antes. Com certeza. Nós vamos fazer aqui um ato solene com a presença do Dom Odilo Scherer e de representantes de outras igrejas. Queria deixar um convite para você, 19 horas, a TV Aleste vai transmitir e a gente vai promover esse debate. Com transmissão ao vivo da Rede Aleste, você vai acompanhar o ato solene aí da campanha da Fraternidade 2021, a partir das 19 horas, no dia 8 de março. Deputado Paulo Fiorilo, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para o nosso telespectador. Já estamos aí chegando nos momentos finais do nosso programa, mas antes de tudo eu quero agradecer pela tua presença. Primeiro dizer que o tempo aqui voa. Eu ficaria muito mais tempo com você, temos outros assuntos para tratar, questão de finanças de orçamento, mas eu queria agradecer muito esse convite, dizer que a TV Aleste tem prestado um serviço importante, fundamental para esclarecer, para tirar dúvidas com as várias posições, com deputados de visões diferentes. Isso é fundamental. Então, por isso que eu me coloco à disposição para outros temas, para outras discussões e continue acompanhando o debate, que é fundamental nesse momento tão difícil de pandemia, de óbitos e de pessoas que estão sendo internadas em função da Covid. Obrigado, deputado Paulo Fiorilo. Este foi mais um Alesp Cidadania. Você continua agora com a programação da Rede Alesp. Eu quero convidar você a acessar as nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram e também o nosso canal no YouTube, onde todo o conteúdo produzido pela Rede Alesp está lá e você pode ver e rever a hora que você quiser. Até um próximo encontro. Tchau.